Oi, povo abençoado, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal e, como prometido, eu estou fazendo uma série de vídeos relacionados a essa doença chamada depressão. Esse é o quarto vídeo do meu testemunho. O primeiro vídeo foi como conhecer a depressão para você poder ajudar alguém. O segundo vídeo foi 5 passos que serviram para minha vida na prática de como você pode identificar a doença na vida de alguém para poder ajudar alguém. O terceiro vídeo foi sobre o meu testemunho. Yane, por que você dividiu em duas partes? Porque muita gente que vai assistir esse vídeo ainda está com depressão, né? Outras pessoas não têm tanto tempo para assistir um vídeo tão longo. Então eu dividi em duas partes porque o meu testemunho não é somente um testemunho, mas tenho que explicar como eu vivi essa caminhada para chegar até a vitória dessa doença. Então, se você ainda não me segue no canal, fica comigo, se inscreve no canal, curte, compartilhe e vou explicar por quê. Porque nós que estamos na plataforma do YouTube, nós precisamos ter uma meta para alcançar, tanto de inscritos quanto de comentários. Os comentários são muito importantes para a gente, porque mostra para o YouTube que o nosso vídeo é relevante. E ele acaba compartilhando, não só você, mas ele acaba compartilhando com mais pessoas, né? E os inscritos, nós temos uma meta para alcançar, então me ajuda a chegar nos 100 inscritos, né? E eu agradeço por todos que já se inscreveram no canal, permaneça comigo aqui no canal, porque aqui no canal eu vou falar sobre depressão, eu vou falar sobre as alegrias, né, que vieram depois da doença, eu vou falar da minha caminhada de fé, mas eu vou falar também sobre a nossa rotina do dia a dia. Então, fica comigo, você que já é inscrito, vou falar sobre toque, ansiedade, muitos temas relevantes, né, para a nossa atualidade. E eu acredito que vai edificar a vida de você também, a sua vida que está assistindo aí no canal, tá bom? Então comente aqui se você já passou por essa doença, como você superou essa doença. Eu sempre digo que não é porque eu passei pela experiência que eu não posso aprender. A gente nunca sabe, né, tanto que a gente não tenha mais capacidade de aprender algo, né? Então, eu quero muito aprender com vocês. Coloque aqui o seu testemunho, experiências, o que você já venceu, o que você não venceu. Isso vai edificar a minha vida também. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Bom, gente, o último vídeo que eu fiz para vocês sobre o início do meu testemunho, eu falava um pouquinho para vocês que eu já estava tomando remédio, mas eu percebi que os remédios eles tinham me dado uma estabilidade, mas eu não estava ficando curada com remédio. Então eu comecei a buscar uma experiência com Deus. Eu não conhecia Deus na época, Deus foi apresentado para mim através de pessoas que, como eu já estava na caminhada para o tratamento, muita gente foi usada nessa caminhada do meu tratamento. Eu conheci também esse Deus, né, um pouco ouvi falar através da minha irmã, que ela se converteu primeiro e aí ela trouxe, né, Jesus para minha vida com palavras e eu aprendi bastante. Só que eu não tinha experiência e nós precisamos ter experiências com Deus, né? Isso é muito importante para que a gente rompa na fé. E aí eu fui pro meu quarto nesse dia e eu falei, né, olha, assim, se o Senhor tiver algum plano na minha vida, se revela, né, nessa caminhada, nessa trajetória, eu não tenho força. Falei e eu creio que ele me ouviu, porque quando eu comecei a fazer um tratamento, com os medicamentos, eu estava tomando medicamento em casa, mas junto com o hospital, eles nos encaminham para o CAPES. Para quem não sabe, eu moro aqui em Belém do Pará, município de Ananindeua, e o CAPES é um centro especializado que serve para pessoas, lá tem psiquiatra, psicólogos, tem assistente social, então ele serve para pessoas que precisam ser envolvidas, inseridas novamente na sociedade. E dentro do CAPES também tem aulas de pintura, tem alguns tipos de curso, né? E aí na época eu fui encaminhada para lá, fiz o tratamento, né? Continuei tomando os remédios e lá eles fazem todo o controle também da nossa medicação. Tem algumas medicações que nós conseguimos por lá. Na época eu consegui alguns remédios por lá, outros que eu tive que comprar. E aí o que acontece, queridos? Eu comecei essa caminhada lá no CAPES e fui muito bem atendida, muito bem auxiliada. Eu comecei a fazer um curso de pintura.
Só que dentro desse curso de pintura tinha alguns dias da semana. E eu comecei a sair de casa. Então perceba, a mudança, a rotina da minha vida, o sair de casa começou, né, a se intensificar. Porém, outra coisa se aflorou na minha vida, que foi o toque. Por quê? Porque como eu comecei a sair de casa, o toque ele começou a ser aflorado mais na minha vida, porque até então eu tinha pensamentos obsessivos, compulsivos, só que quando eu comecei a sair de casa, isso começou a se aflorar mais na prática no meu corpo, porque o toque, para quem não conhece, ele é um transtorno obsessivo compulsivo. Então, tem várias formas do toque, eu vou falar de um vídeo só dele, para que esse não fique muito extenso, porque o foco daqui é depressão. E aí, quando eu saía, eu tinha que voltar várias vezes para fechar a porta de casa e era um tormento terrível na minha mente. E eu comecei a sair para esse tratamento e como eu moro aqui no município de Ananindeua, chamado Cidade Nova, né, o bairro, e aí eu passava na frente de uma igreja que eu morava na época, a igreja do pastor Edson, eu moro ainda, né, atualmente, mas na época do tratamento, há 10 anos atrás, eu morava próximo de uma igreja, né? E aí eu passava na frente e recebi um convite para entrar nessa igreja e começar a assistir os cultos. E no início eu relutei, eu não fui de imediato, mas logo depois eu comecei a ir para essa igreja, frequentar essa igreja, né? Porque eu já estava falando com Deus no meu quarto e eu sei que aquela senhora que me ofereceu naquele dia para que assistisse o culto, ela estava sendo usada, né, por Deus na minha vida. E eu entrei nesse culto, comecei a assistir o culto, comecei a frequentar essa igreja e aquilo fez com que eu mudasse a minha rotina, né, como eu já tinha falado para vocês. Só que nessa igreja eu lembro que teve um evento e eu fui convidada para esse evento. E nesse evento eu estava ali sentadinha com a minha bolsa cheia de remédio, porque eu tinha que tomar os remédios, porque era em tempo, tinha horário para tudo, tinha uns que era metade dos remédios, então tudo isso era muito bem controlado. E aí eu comecei a ir, né, para essa igreja, e nesse dia desse evento tinha uma pastora pregando. E aí eu estava ali, aquilo ali começou o meu processo de fé, eu não acreditava em Deus, eu não sabia quem Ele era, porém eu acreditava que tinha algo diferente para mim. E eu comecei o meu processo, a minha caminhada ali naquela igreja, e eu lembro que ela ministrou no altar e ela chamou pessoas para vir até o altar, né, que ela ia orar. E eu fui até o altar. E quando eu cheguei próximo do altar, encostei no altar e aquela mulher de Deus colocou a mão na minha cabeça. E no processo que ela colocou a mão na minha cabeça, eu senti um fogo muito forte saindo da mão dela. E eu não entendi nada, mas naquele momento eu chorava demais. E eu senti uma quentura muito forte, queridos. Se você não acredita em Deus, não é sobre religião esse vídeo. Mas como esse vídeo é meu testemunho, é vida real, eu não posso aqui inventar algo para agradar você que está assistindo. Então eu preciso realmente falar a verdade do que eu vivi. E naquele momento eu vivi minha primeira experiência dentro da igreja com relação à fé. E aquela mulher cheia do Espírito Santo, ela ministrou cura naquele dia, né? E eu recebi, sem saber, eu tomei posse, voltei para o meu banco. E olha como Deus faz as coisas. Aquela mulher que estava naquele dia, ela não estava na igreja dela. Aquela igreja era do pastor Edson, né? Que ainda é. E essa mulher é a pastora Rai, que é a atual, Rai Tavares, é a atual pastora, é a minha atual pastora, né? Porque depois eu vim para a igreja dela e vim por causa do meu casamento, que isso é uma outra história. Mas aquela mulher, Deus já tinha preparado para que ela me abençoasse naquele dia, né, cheia do Espírito Santo. Eu não conhecia o Espírito Santo, mas hoje eu sei que aquela mulher era cheia do Espírito Santo, continua sendo. E eu fui ministrada através dela, fui para casa, não percebi nada na hora, percebi só aquela quentura, né, vindo mesmo da mão dela. E queridos, eu quero dizer para você que não é o homem, é Deus que usa os homens de Deus, né, que Ele escolhe para ser usado naquele momento na sua vida. E aí o que acontece? Eu voltei para casa. E quando eu cheguei em casa, percebi que a minha vida começou a ser direcionada de uma forma diferente, porque eu já não fazia nada em casa. O meu padrasto trabalhava o dia todo, eu vivia ali a minha rotina normal, comia, lavava a louça,
fazia minha higiene, que eu comecei a fazer com mais intensidade, porque eu já estava tendo a minha vida, né, eu tinha retomado minha vida normal, entre aspas, mas eu retornei para casa e eu percebi que naquele dia mesmo eu comecei a fazer as minhas coisas com mais alegria. E quando eu percebi como aquela perturbação era muito intensa na minha mente, né, de se mata, se joga no meio dos carros, aquilo tinha passado. Aquilo tinha sumido. E eu achei que fosse algo impossível acontecer. Eu já escutava alguns testemunhos, mas eu achei que isso não era verdade. E aí eu percebi que naquele momento, naquela hora, naquela igreja, eu tinha recebido uma cura de Deus. E aí eu fiquei muito admirada com esse Deus, porque ninguém, queridos, conseguia arrancar essa dor da minha mente. Nem o próprio medicamento. Porque eu me frustrei um pouco antes de receber essa cura, porque eu achei que os medicamentos eu ia tomar e que eu ia ficar logo boa, eu ia ficar logo sarada. E tem muita gente que toma o medicamento e acha que o medicamento vai ser a solução imediata da sua dor, do seu problema. Não, você tem que passar por um processo de tratamento, você tem que passar por um processo de avaliação e esperar o tempo certo para o medicamento fazer efeito. Só que no meu caso, como era uma perturbação muito grande mental, eu sei que hoje eu entendo que não era só o medicamento, era além do medicamento que precisava agir na minha vida. E eu entendi naquele momento que eu tinha vivido um primeiro ato de fé na minha vida, através da vida daquela mulher de Deus. E a partir daquele dia virou uma chave na minha vida, porque eu comecei a mudar a rotina da minha vida. Por quê? Muita gente às vezes está tomando remédio, mas não muda a sua rotina. Às vezes você recebe um convite, vamos ali, ou então, olha, vamos dar uma volta e você quer permanecer dentro de casa. Então assim, queridos, eu quero dizer para vocês que mesmo sem força, mesmo muitas das vezes eu não querendo fazer, eu fazia, porque a vida é feita de escolhas. Note que mesmo você doente, você sempre vai ter a opção de escolher o que você vai fazer da sua vida. Então, mesmo que você tenha depressão e você não tenha força, Deus é fiel, Ele sempre vai levantar alguém para te dar a mão. Ah, Anne, mas você teve seu padrasto, como no vídeo anterior eu falava muito dele, você teve seu padrasto. Mas eu não tenho ninguém, mas eu tenho certeza que sempre vai ter alguém que Deus vai colocar na sua vida. E se de repente naquele momento Deus não colocar ninguém, lute por você mesmo, porque muitas das vezes a gente tem alguma coisa, mas a gente quer que o outro vá e faça por nós. Mas se você é sozinho, eu tenho certeza que você vai receber a força necessária para buscar o tratamento e conseguir prosseguir. Então perceba, esse vídeo eu quase não falei mais do meu padrasto. Por quê? Porque eu voltei àquela dependência do início que eu tinha, que ele tinha que ir comigo, que ele tinha que me levar no hospital, eu comecei a gerar uma independência. Por quê? Porque os remédios, eles fazem isso, eles te estabilizam para que você consiga voltar à sua rotina normal. Eles te estabilizam para que você comece a viver em sociedade. Então, você que está tomando remédio, aceite sair um pouco de casa. Eu não estou falando que vai ser fácil, eu estou falando que é possível, porque existe uma pessoa aqui falando para você porque já viveu. Eu vivi as dores que você está vivendo, eu vivi, né, todos os efeitos colaterais que o remédio causa. Tem muitos remédios que deixam a pessoa meio que dopada, então por isso que é muito importante você seguir a orientação médica que está na receita. A receita não é em todo lugar, não é em qualquer lugar que você pode pegar jamais. É com o médico mesmo, um psiquiatra, um psicólogo, que é capacitado para fazer isso. Então, tem remédio que você vai viver um período que você vai ficar mais dopada. Mas tem um período que esses remédios vão sendo diminuídos. Lógico que o que eu estou falando aqui para vocês não foi de imediato. Comecei a tomar remédio, comecei a sair, Não. Existiu um processo de mais de um ano, né? Que eu comecei entre o remédio e o tratamento e as minhas saídas no CAPS, fé, foi em torno de um ano. Eu passei um período tomando remédio e depois de uns 6 meses que eu comecei a entender que eu precisava fazer essa caminhada. Só que eu não vi vídeos, eu não tive na época, né, pessoas que me auxiliavam. Então, se você está vendo esse vídeo, você está sendo um privilegiado de uma certa forma, por você estar sendo direcionado de como fazer. Eu não sabia.
Na época tinha poucas pessoas falando sobre o testemunho de depressão. Hoje nós abrimos a rede social e nós assistimos muitos vídeos falando sobre depressão. Mas note que depressão, queridos, muita gente, nessa minha caminhada de cura da depressão, eu encontrei muita gente. E muita gente às vezes chega comigo e fala assim: Anne, eu sofri de depressão e eu continuo vivendo na dependência do remédio. E aí, queridos, com todo o respeito que eu tenho com você que está assistindo aqui, se de repente você é essa pessoa que permanece tomando remédio de depressão, então significa que você não está curada ainda. Precisa girar uma chave. Além do medicamento, você precisa tomar passos, né? Que talvez eu tomei um passo de fé, mas de repente, se você não acredita em Deus e acha que eu estou falando aqui para você ir para uma igreja, então não vá, mas tome um passo que vai direcionar você à cura. Porque eu acredito assim, que existem muitas religiões, existe muita fé, e esse vídeo não é sobre religião, não vou me aprofundar nisso. Porém, se existe muita religião, eu trago a você a reflexão. Se existe tanta religião, tanta fé, você continua tomando remédio, então por que essa chave não virou de cura na sua vida? Eu te faço essa pergunta, eu trago a você a raciocinar, por que não virou? Porque na minha época que eu comecei a tomar o remédio e eu comecei a caminhar na fé, comecei a conhecer Jesus, eu não estou falando sobre igreja, eu estou falando de Jesus, eu estou falando de Deus. Quando eu comecei a viver essa fé, eu fui ministrada, eu fui curada. E aí hoje, queridos, eu já passei por muitas coisas, já passei por lutos, eu já passei por muitas dificuldades, por rejeições, eu já passei por traições, eu já passei por muitas coisas, eu também já feri, já machuquei muita gente. Mas o que eu quero dizer para você é que tudo que de repente pode fazer você se afundar na depressão que fez eu me afundar a primeira vez, eu passei por todo esse processo e não voltei para a depressão. Então por que você acha que eu não voltei? Porque eu sou melhor do que alguém? Lógico que não. É porque eu sirvo um Deus que Ele cura de verdade, que Ele não brinca de curar, que Ele é verdadeiro, que Ele quer trazer a você a mesma revelação que Ele trouxe para mim de cura. Então o que eu estou mostrando para você é a realidade daquilo que eu vivi e daquilo que eu vivo. Porque hoje eu não preciso de remédio para ser feliz, hoje eu não preciso de medicamentos para ser feliz, mas perceba, um dia eu precisei. Então eu não estou dizendo aqui que você é pior porque você toma remédio, não, não, não. O que eu estou querendo dizer aqui para você é que você precisa passar pelo processo de tratamento, você não pode abrir mão do seu remédio, mas você precisa entender que você não precisa viver isso pro resto da sua vida, que não é isso que Deus quer para você, você não nasceu doente, você não nasceu depressiva. Então não aceite nada menos que a sua cura. Não aceite nada menos que um tratamento eficaz para que você saia dessa depressão, dessa dependência de remédio. Então perceba, eu comecei a viver, virei a chave, né, na minha vida, continuei tomando remédio, comecei o tratamento pelo CAPS. Depois do tratamento pelo CAPS, eu continuei seguindo o meu processo de fé, caminhando na igreja, conhecendo pessoas, sendo inserida, né, nesse processo da igreja. E aí eu percebi que a depressão, ela não era na minha vida, na minha situação, não era só uma questão física nem mental, era uma questão espiritual. Por quê? Eu tive experiência espiritual com a depressão porque eu comecei a perceber que já tomando os medicamentos, fazendo tratamento no CAPS e indo para a igreja, eu estava vivendo um processo espiritual relacionado à depressão. Eu comecei a ouvir muitos barulhos. Eu morava em uma casa na época, uma das experiências que sempre me marcou, que me marcou muito na época, foi que no meu quarto, quem tem depressão tem muita insônia. E quando você começa a tomar um remédio, ele serve justamente para te estabilizar o teu sono. Devido a você não dormir com tanta intensidade, você tem aquele extremo, ou você não dorme muito,
ou você dorme muito. Eu vivi os dois extremos. Eu passava muitas das vezes virando 24 horas dormindo, como eu falei no vídeo anterior, mas também eu cheguei em um período que eu fiquei muito tempo acordada na madrugada, então era muito inconstante o meu sono. E aí chegou um período que eu já estava nessa caminhada, mas eu ouvia vozes no meu forro. Então, entre o telhado e o forro de casa era uma distância, não era impossível caminhar alguém naquele telhado. E aí, naquele momento, eu ouvia como se pessoas estivessem caminhando no telhado e, de repente, elas se jogassem de cima do telhado para o meu quintal. O meu quarto era o último, então dava para o quintal. E eu sentia como se eu ouvia nitidamente, como se tivessem alguém pulando no meu quintal. E eu ficava com muito medo. Então, espiritualmente, aquilo se alimentava do medo. Hoje eu sei o que é, né? Mas naquela época, aquilo se alimentava do meu medo. Então, eu tinha muito medo de dormir. Eu tinha muito medo de... Então, eu vivi uma depressão muito intensa. Aquilo me consumia. Porque assim, perceba. O que era mais difícil para mim, eu fui curada na igreja, que eram os pensamentos suicidas. Então eu comecei, aquilo me fez viver uma vida melhor. Porém, eu ainda tinha toque, ainda permanecia com a depressão e passei pelo processo da depressão espiritual. Então eu continuava uma guerra interna, né? E uma coisa que me ajudou muito foi que na caminhada da igreja, logo depois que eu entrei na igreja, eu conheci meu esposo. Eu fui apresentada para ele, isso é uma outra história, eu vou falar para vocês como nós nos conhecemos em outro vídeo. E eu conheci ele e ele conhecia a palavra, então ele me ajudou muito, ele lia bastante a palavra para mim. Eu não conhecia a palavra, eu estava começando na fé, então ele lia muito. Ele lia salmos para me dormir, existe um salmo que fala sobre dormir, e eu nunca mais esqueci desse salmo. E ele lia aquele salmo para mim, e aquilo realmente veio como um refrigério para a minha vida, aquilo me dava paz. E eu conseguia dormir, e aquilo foi nos aproximando muito mais, mas isso é para uma outra história. Mas eu vivi o processo de depressão, Deus levantou essa pessoa na minha vida, o meu marido, que permanece, graças a Deus, na minha vida, mas ele foi uma chave também que Deus trouxe para a minha vida e que virou na minha vida. Então não era só o meu padrasto, já estava sendo inserida outras pessoas, à medida que eu me permiti sair de casa. Eu me permiti me aproximar de pessoas, os meus amigos eu já tinha deixado, e foi muito difícil, porque a depressão, ela gera sim uma solidão em você, você quer ficar sozinho. Então eu digo para você, você está assistindo e você se isolou do mundo, tome o remédio, que eu tenho certeza que isso vai te trazer para a realidade. Isso vai trazer você para mais perto do convívio com pessoas, e isso vai ser uma chave na sua vida. Então, queridos, o meu testemunho é esse. E aí, se você me perguntar, Anne, em que momento você ficou curada da depressão? Queridos, foi a partir do momento que eu comecei a me permitir sair. Foi a partir do momento que eu me permiti buscar algo, buscar a minha fé. Foi a partir do momento que eu me abri para algo novo. Muita gente quer viver algo novo, mas não quer se abrir para isso. Muita gente quer viver uma cura, mas não quer se permitir ser curado. Você só tem isso, de repente você não tem nada na sua vida, você não tem nada. Você está passando por um processo depressivo, você está no fundo do poço. O que custa você dar chance para você? Você não vai estar dando chance para outro. Porque muitas das vezes a gente faz o convite para alguém e diz assim, não, mas não, você não vai estar dando chance para outro, você vai estar dando chance para a sua vida. Então se permita, porque eu tenho certeza que Deus é fiel para levantar pessoas. Agora, uma coisa eu digo, esse vídeo não é para deixar o remédio. Um momento que eu lembro que eu comecei a deixar os remédios, que eu quero dizer para você, foi quando eu comecei a ir no médico. À medida que eu tinha as minhas consultas marcadas, eu não faltava minhas consultas. E o médico foi fazendo a UTI em hospital, eu não sei se você já ouviu falar, mas eles sempre falam que quando vão tirando o paciente de um aparelho, eles dizem que eles vão desmamando o paciente, né? Tirando aquele aparelho do paciente. E o remédio não é diferente, eles vão diminuindo a dosagem do remédio. Então, o meu remédio que eu tomava eu fui tomando meio. O remédio que eu tomava meio, eu fui tomando 1/4 do remédio. E foi diminuindo a quantidade. E a partir do momento que o médico foi vendo que eu estava sendo inserida, que eu estava bem, que aquilo que
trouxe uma baixa da depressão, foi me permitindo viver de novo, ele foi me dando alta dos medicamentos, né? Então você conhece seu corpo, você conhece sua mente, mas o médico estudou para aquilo. Então não rejeite tratamento médico. Tratamento médico, Deus é Deus. Se você de repente da igreja tem muita fé, Deus é Deus, ele pode curar. Ele me curou de muitas coisas na caminhada da fé, mas ele deixou os médicos para isso. Então creia em Deus sim, mas creia, Senhor, sim nos médicos. E se você não crê em Deus, então crê que os médicos podem, né, fazer algo por você e tome o medicamento. Não tire de uma vez o remédio, porque isso pode trazer efeitos físicos colaterais, tanto na sua mente quanto no seu corpo. Você pode viver uma perturbação justamente por ter deixado os remédios de vez, então isso é muito arriscado. E aí, quando você, de repente, em vez de você estar saindo de um poço, você vai estar se afundando muito mais. Então, o meu testemunho, a minha cura veio com a caminhada, veio com um conjunto. Se você me perguntar qual foi o momento, não teve um momento específico. Teve um momento, sim, que eu recebi uma cura, que era algo que estava muito intenso na minha mente, me perturbando. Mas o que eu vivi com a depressão foi um conjunto de fatores que trouxeram a minha cura. Uma caminhada de fé junto com um medicamento. Isso me deu um alicerce para que hoje eu fosse curada. Hoje eu tenho minha família, hoje eu tenho amigos, hoje eu tenho filho. Deus me deu tudo isso e eu sei que Ele pode dar para você, mas não se feche para o tratamento e para a ajuda de pessoas. Não se feche. Não tente entender o que você está vivendo, porque se naquela época eu tentasse entender o que eu estava vivendo, eu tinha pirado. Várias vezes eu saía com muitos remédios na minha bolsa. E com uma pessoa de 24 anos, eu não queria passar por aquilo. Mas eu passei mais de 2 anos entre luto, depressão, fazendo tratamento, eu passei mais de 2 anos. Mas foram 2 anos que, assim como essa doença me tirou muita coisa, me trouxe muitas dores também, essa doença ela me trouxe pessoas, ela me trouxe estabilidade emocional, ela me trouxe cura, ela me trouxe algo que eu mais tenho hoje de precioso, que é o meu esposo, é a minha família, mas acima de tudo é Deus. Então, dentro do processo que você está vivendo de dor, isso vai te trazer coisas, isso vai te trazer pessoas, isso vai te trazer bênção, então creia. Então, queridos, esse é meu testemunho com depressão, sou muito feliz por fazer esse vídeo, eu creio que vai alcançar muita gente, vai ajudar muitas vidas. Eu creio que esse testemunho não vai chegar só aqui no Brasil, vai chegar em todo o mundo. Eu sou uma mulher de muita fé e eu sei por que eu estou fazendo esse vídeo, o que Deus falou para mim por causa desse vídeo. E eu sei que vai alcançar um número de pessoas, mas você é um instrumento para isso. Compartilhe com o maior número de pessoas, se inscreva no canal, é importante para a gente, para o YouTube dizer, né, que o vídeo é relevante, e realmente ele é. Então compartilhe com o maior número de pessoas e seja esse instrumento de cura na vida de pessoas. Isso vai edificar muita gente, você pode ter certeza. E quanto mais testemunhos, mais cura, porque vai se propagando, né? Então é esse o motivo do vídeo. Eu agradeço por quem ficou até aqui e eu gostaria de fazer uma oração por você. Você que acredita em Deus, o Deus que eu sirvo, e você também que não acredita, não tem problema, vem na minha fé. Porque assim como eu creio que eu fiquei curada, você também vai receber essa cura em nome de Jesus. Então feche seus olhos aí onde você está. Ania, eu não tenho força para orar, deixa que eu oro por você. Feche seus olhos, eu creio que tudo que você consegue vencer na vida, você começa a receber, você recebe autoridade para ajudar outras vidas, tá bom? Então feche seus olhos. Pai, graças eu te dou por mais um vídeo, por esse vídeo encerrado com o meu testemunho. Eu sei que vai vir muitos mais vídeos, vai vir vídeos de ansiedade, vídeos de toque, vai vir vídeos que vão edificar a vida de muita gente como um dia eu fui edificada. Pai amado, Pai querido, abençoa essa vida que está assistindo. Desde aquela que acredita no que o Senhor pode fazer até aquela que não acredita quem é o Senhor. Eu também fui essa pessoa que não acreditava, mas eu caminhei mesmo sem acreditar. E o Senhor se revelou para mim. Então se revela para aqueles que não acreditam em Ti. Nada melhor, muitas das vezes é melhor nem falar muito. Mas é bom contar, né? Ter, na verdade, experiências contigo. Então eu peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha ministrar cura.
Que essas pessoas venham ter experiências contigo e que elas venham saber que o Senhor é Deus, que o Senhor pode curar não só de depressão, mas de ansiedade, de toque, de transtornos, depressão pós-parto e todos os tipos de enfermidades. Pai, abençoa, toca nessas vidas, nessa hora, seja de manhã que essa pessoa esteja assistindo esse vídeo, seja à tarde ou seja à noite, seja em 2022, seja em todos os anos que ainda virão que esse vídeo vai ser propagado. Pai, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e será para sempre. Abençoa meus irmãos, em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez comigo, o Senhor pode fazer na vida de qualquer pessoa. Eu não sou melhor do que ninguém. Então eu sei que o Senhor pode agir. Em nome de Jesus, levanta o caído, levanta o depressivo e dá vida para essa pessoa. No nome de Jesus, amém. Obrigada a todos que me seguiram até aqui, na verdade que me acompanham até aqui. Vai ficar o endereço do Instagram. Quiser conversar, nós estamos lá no direct. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus e muito obrigada e tchau.